Bom, eu li Macbeth, busquei ao auxílio algumas coisas, como o livro da Bárbara Eliodora, O que as peças contam. E a Bárbara, ela diz que é infantil esse medo que nós temos de ler Shakespeare, sendo que ele foi feito para o público em geral, para nós, camponeses. Dito isso, não é porque o livro vai estar em versos, em formato de teatro, que nós devemos ter medo. E ela vai dizer assim: aqueles que nunca leram uma peça de sua autoria adoram argumentar que ele escreve em verso, como se isso fosse justificativa forte bastante para evitar passar perto da obra do autor. Então, o fato dele escrever em verso realmente assusta, me assustou, principalmente na época de escola, assim, que era a época que eu mais tinha tempo para ler, mas nem nunca passou pela minha cabeça ler uma obra dele. Tá em verso, né? Isso não vai entrar na minha cabeça. E aí a Bárbara vai dizer que, adotando esse tipo de postura de não, isso aí eu não alcanço, eu sei ler, mas nem tanto, adotando esse tipo de postura, a Bárbara vai defender que a gente mais perde que ganha, e ela tá certíssima, né? Porque realmente são letras. Então voltemos à peça. Macbeth é uma peça de Shakespeare que é uma tragédia. Não foi a primeira peça que eu li. Há uns 2 anos atrás, a primeira que eu li foi Hamlet, depois eu li A Tempestade, e aí agora eu li Macbeth. Bora lá saber do que se trata essa peça aqui. Macbeth é uma peça sombria, como eu já tinha dito aqui, e ela começa assim já com uma aparição bem esquisitinha de 3 bruxas. Agora a gente já tende a imaginar naquelas 3 facas que aparecem na mitologia grega, né? Começando com a aparição dessas 3 figuras esquisitas, nós puxamos para nós o livro da mitologia, o livro de jogo da mitologia, para nos ajudar, porque eu já lembrei de cara das parcas que aparecem na mitologia grega. Eu vou falar um pouquinho dessa questão de mitologia grega e como que foi um dos caminhos que me levou a interessar pela literatura. Acho que esse aqui é uma história em comum dos leitores, essa questão do deslumbre pelas referências e, enfim, bora lá ver o que esse livro tem a dizer sobre isso. Também as parcas eram 3. Cloto, Laquesis, Atropos. Sua ocupação consistia em tecer o fio do destino humano, e com suas tesouras cortavam-no quando bem entendiam. Então as parcas, elas tinham o poder ali de tecer o destino e interromper quando eles podiam. E elas também entregavam profecias. Então as parcas que lembram essas 3 bruxas aí, as parcas da mitologia grega, entregavam profecias para heróis, sobre deuses também, da mitologia grega. Mas além de entregar profecias, elas tinham o poder de tecer o destino. Já que em Shakespeare, essas 3 bruxas aparecem entregando a profecia. Nós não sabemos aí se elas têm o poder de tecer o destino. Inclusive, é uma dúvida que permeia a peça, que é uma tragédia, e o Macbeth, que é esse general, vai fazer uma série de escolhas duvidosas, ruins mesmo, auxiliado por uma pessoa pior ainda, que é a Lady Macbeth. Ruim, uma mulher ruim. ruim. E a gente fica mesmo pensando se ele foi conduzido para aquilo ou se ele deliberadamente escolheu agir daquele jeito. Bom, o Macbeth vai receber uma profecia dessas 3 bruxas e elas vão dizer o seguinte. Desculpa aí a pronúncia das palavras que vão se seguir daqui. Viva Macbeth, nós te saudamos, Tene de Glamis. Viva Macbeth, nós te saudamos, Tene de Cawdor. Viva Macbeth, que há de ser rei mais tarde. Então elas vão saudar o Macbeth aí, primeiro por Tene de Glamis, depois como Cawdor e depois como o que há de ser rei mais tarde. Mas Macbeth não tinha como ser rei mais tarde porque havia um rei naquele lugar, e naquele lugar esse rei tinha filhos que seriam, né, os sucessores dele. Então essa profecia aí já soa meio esquisita, e soa esquisita para os ouvidos do Macbeth também. E lembrando que esses títulos, que esse nome Tene de Glamis e Cawdor, são os títulos que o Macbeth tinha. No caso, ele tinha o título de Tene de Glamis e não era Cawdor ainda, que era o título de uma outra pessoa ali próxima do rei, e esse rei era o rei da Escócia, tá? Inclusive, essa peça se inspira num rei que existiu mesmo lá na Escócia, tá bom? Quem tiver curiosidade, pesquisa, não foi isso que me cativou a pesquisar, pelo menos não por agora. O que me chamou a atenção nessa peça, além da dúvida se a gente não sabe se o Macbeth, pelo menos eu, Sofia, não consegui identificar se ele teve livre oportunidade de escolher ou se ele foi conduzido aí, porque como essas 3 bruxas me lembraram muito as parcas, eu fiquei pensando se ele não foi embrenhado aí nessa lereia toda que aconteceu e acabou por tomar as péssimas decisões que ele tomou no decorrer da peça, ou se ele realmente tomou essas decisões
totalmente pela cabeça dele. Totalmente pela cabeça dele não foi, porque continuando a contar, a mulher dele, quando ficou sabendo dessa notícia que as bruxas profetizaram pra ele, ou passaram aí, induziram ele, muito que feliz ela ficou e incentivou o marido a tomar todas as decisões ilícitas possíveis para poder tomar cabo dessa decisão e virar rei. Bem, vocês vão descobrir como que ele vira rei lendo a peça. Não vai ser por meios bonitos, e isso acontece bem no início da peça. Tá aí um outro ponto muito curioso da peça de Macbeth, que é a mulher dele, a Lady Macbeth, muito diferente da maioria das mulheres que nós encontramos nas peças de Shakespeare. Tem outras mulheres aí não tão terríveis quanto, mas ruins, mas Macbeth se supera em todos os aspectos. Ela é ruim do fio de cabelo que nasce até a unha do dedo do pé. E aproveitando a deixa, eu gostaria de falar que eu parti para ler Macbeth agora por causa de um outro livro, afinal é assim que nós descobrimos nossas leituras, que se chama A Autópsia do Feminismo, da Débora Luciano. Ela usa Macbeth para fazer uma contraposição com o que ela nomeia aqui de dama inglesa, e diz o seguinte: o que nos interessa aqui é só o que tem a respeito de Lady Macbeth. Ela é a força que impulsiona a tragédia. Uma mulher que, longe de ser inocente, aceita a culpa antes mesmo de cometer um crime. Essa não é uma mulher ingênua. Ela representa uma visão do feminino que não admite a inferioridade como consequência de uma suposta vulnerabilidade infantil. No livro da Débora, ela tá usando aqui a Macbeth como uma negação dessa infantilidade que a gente traz para as mulheres e que a Débora identificou aqui no livro como dama inglesa e como figura que contrapõe Macbeth, e Macbeth contrapõe, traz a figura de Ofélia, que aí já aparece em Hamlet, e que é uma candura de menina, que essa sim é embrenhada no meio da peça, e aí a gente para outra história, para outro livro. Voltando a Macbeth, desculpa aí as digressões. Essa mulher, ela vai influenciar o marido dela para ela poder conseguir chegar, para eles conseguirem chegar aí, galgarem a títulos mais altos, ao título de rei. Mas tem um pequeno problema, que é, quando Macbeth recebeu essa profecia, estava junto com ele o amigo dele de banco, que ocupava um cargo similar a ele ali, e as bruxas simplesmente viraram pro amigo dele e falaram que não se esqueceram dele, e que, apesar de Macbeth receber o título de rei, ele seria pai de reis. Daí se segue uma outra trama que é, pô, se Macbeth vai virar o rei, mas Banquo vai ser pai de vários reis, como é que vai ficar, né? Porque eles estão falando do reinado da Escócia ali. Os filhos de Macbeth deveriam ser os reis, não os filhos de Banquo. Daí começa a desenrolar esse fio aí também, e essa vai virar uma questão para Macbeth no livro. E daí pra frente, meu amigo, nesse livro é só pra trás, é só tragédia. Então leia, porque é um livro que tem referências muito legais. E daí eu quero puxar um fio na conversa aqui sobre as referências e sobre os livros que a gente vai puxando nesse esquema de pirâmide que é a literatura. É muito legal você começar a desvendar esses mundos antes não conhecidos. Falando por mim mesma, eu queria deixar aqui um pequeno desabafo. Eu comecei a identificar essa curiosidade por mitologia grega, por referências históricas que apareciam nos livros, lendo Percy Jackson. E eu era tão apaixonada com as referências que apareciam em Percy Jackson, de mitologia grega e mais tarde acho que foi romana, na segunda série de livros, que eu lia a série de Percy Jackson inteira, todos os anos. E ficava apaixonada por conta das questões de mitologia que apareciam. Achava muito rico aquilo. Mas vamos ser sinceros, era um leite com Todd que tinha ali. Apesar de gostoso, não tinha muita substância. Então, quando eu comecei a achar essas referências, aqui, por exemplo, a gente falou do link das três bruxas que lembram as parcas, e mais tarde, dentro desse livro mesmo, vai aparecer a figura de Hecate, que também é aí uma figura meio sombria de grega. E aqui na obra, mais ainda, porque ela aparece numa cena daqui que, meu Deus, meu amigo, eu não ia querer ver uma cena dessa no palco. É meio assim, nossa, que feio, tem uns rituais, umas coisas assim meio esquisitas. Mas, por achar a referência dessas coisas extraordinárias em Percy Jackson, você imagina o que eu não senti quando eu comecei a perceber que isso tá praticamente em todos os livros clássicos, os grandes clássicos de todos os tempos, enfim, todos os livros
E filmes, porque a gente perde muita referência desse tipo em filme também. Eu fiquei muito admirada quando eu comecei a ver isso em todos os lugares. Então você vai pegar a literatura brasileira, principalmente Machado de Assis, tem para dar a rodo. Você vai pegar qualquer livro, qualquer lugar que você olhe, tem referências que são perdidas por você não querer beber dessa água. E é isso. Eu gostei bastante da leitura de Macbeth. Eu quis trazer essa digressão a respeito da mitologia e como uma coisa vai puxando a outra, né? Inclusive, eu queria conversar sobre isso no outro vídeo, porque as leituras, elas são realmente tiradas da outra. Então, você lê uma coisa e vai se interessando por outra. Mas na época em que eu tava na escola, eu fiquei presa em looping, porque não teve uma alma viva pra poder me falar: minha filha, desse negócio que você gosta aí, tem 1 zilhão de livros a respeito desse mesmo assunto que vão puxar essas mesmas referências de uma forma muito mais... de uma forma mais consistente. Não desmerecendo os livros, eu passei anos a fio lendo eles porque eu gostava muito. Mas assim, confesso que se eu tivesse tido alguém pra me estender a mão e falar: vem cá, vamos ler um negócio diferente, talvez eu não ficasse tantos anos tendo que ler a mesma coisa, né? Só porque eu gostei dela. Uma preguiça da minha parte também de ter ido procurar, e principalmente por achar que eu não seria capaz de ler coisas mais substanciais mesmo. E assim, a gente são letrinhas, vai dar certo. Pode ser que esteja agarrado no início, mas no outro livro já vai ser menos agarrado, no terceiro menos ainda, e aí a leitura deixa de ser truncada, você vai adquirindo mais repertório de palavras, expressões, vai pesquisando, deixa o celular ali do lado. Se você estiver lendo no Kindle, ainda marca as palavras. No Kindle tem uma opção de você revisar o vocabulário das palavras que você marcou. Pesquisem aí, é muito legal. E aí você consegue realmente pegar aquelas palavras para você. A próxima leitura vai ser muito mais fácil. Enfim, gostaria que alguém tivesse pego na minha mão naquela época e falado: olha, existe vida além dessa saga que você está presa. Ia ter ficado muito feliz e teria lido muito mais. Mas enfim, bora lá, é o que a gente tem. Já tem que ficar grata por ter conseguido sair disso de algum jeito, né? E tô aqui. Não sei como encerrar vídeos, já falei que o que eu tô tentando fazer aqui nesse canal é criar um espaço onde você se sinta acolhido, você que tá saindo desse limbo também, e tentar incentivar pessoas que talvez estejam vendo esse vídeo e tenham medo de letrinhas a não terem mais, a só começarem a ler um pouquinho de cada vez e ter consciência de que elas vão ficar melhor nisso. Eu tenho que acreditar nisso, né, porque eu dependo disso pra poder ler os livros que eu quero. Tem muitos livros ainda que eu não consigo ler, e tamo aí, passinhos de formiga pra gente conseguir ler um dia. É isso.